Jogos fora, 0,7. 1, 2, 3, 4. Olá, meu nome é Leonardo Cabral Paes Silva, sou da turma 3004, hoje é dia 28 de abril de 2024. Esse é um trabalho para o professor Pedro, feito para ser entregue no dia 21 de maio de 2024. O nome do trabalho é A Relação da Urbanização Sem Planejamento com Alagamentos e Deslizamentos. Essa é a pergunta de número 3, das 10 que ele passou. A urbanização sem planejamento é um fenômeno global que traz consigo uma série de impactos negativos para as cidades e seus habitantes. Nesse texto, vamos falar sobre como a falta de planejamento urbano pode causar desastres naturais e como é importante ter políticas eficazes para evitar esses problemas. Primeiro tópico: o crescimento desordenado das cidades. A expansão urbana é um fenômeno que ocorre quando a cidade cresce em tamanho e população. Quando sem planejamento, ela acaba ficando desordenada, causando problemas como serviços básicos como água, luz e esgoto em falta, e menos segurança e muito mais criminalidade. Congestionamento, poluição, favelização, grande aumento no preço dos imóveis e, em casos específicos, vulneráveis. Segundo tópico: alagamentos. Muitas vezes, seja por falta de conhecimento de avisos, casas são construídas em margens de rios que podem estar em época de estiagem e que, quando grandes chuvas vêm, moradores têm suas casas alagadas e, em grande parte das vezes, não conseguem salvar nada. A grande causa é a hipermeabilização do solo, causada pelas estradas, mas também a falta de rede de escoamento eficiente, barragens grandes estourando, lixo que entope os bueiros e a remoção de vegetação em volta dos rios que seguravam a água. O Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores tragédias ambientais da sua história, após chuvas torrenciais e uma série de inundações e alagamentos. Não existe uma causa única para a situação enfrentada no sul do Brasil, mas alguns fatores precisam ser considerados, incluindo as mudanças climáticas e a frequência cada vez maior de eventos extremos. Para dimensionar a tragédia, 78% das 497 cidades gaúchas foram afetadas pelas chuvas e enchentes. Imagens de satélites impressionantes mostram o avanço das águas na região metropolitana de Porto Alegre. Além do centro, áreas rurais foram igualmente ou mais afetadas, com registros de enxurradas e deslizamentos de terra e soterramentos de casas. No momento, 90 mortes foram confirmadas pelas autoridades locais. Outras 132 pessoas estão desaparecidas e esse número ainda está aumentando, já que a situação está longe do controle. A água das inundações ainda demora para escoar, o que compromete o resgate e o início do processo de reconstrução, com alguns lugares onde a água nunca vai abaixar, onde será impossível de reconstruir. Terceiro tópico: deslizamentos. A relação entre urbanização e deslizamentos de terra é evidente, especialmente em áreas onde a remoção de vegetação e a alteração do relevo aumenta a fragilidade do solo. A construção de edifícios em áreas estáveis contribui para a fragilização do solo e aumenta o risco de deslizamentos durante períodos de chuvas intensas. Em 2011, a região serrana do estado do Rio de Janeiro viu deslizar morros inteiros sobre casas, ruas e hotéis durante uma forte tempestade. O incidente deixou mais de 900 mortos e foi considerado pela ONU o 10º maior desastre natural desse tipo do mundo nos últimos 111 anos. Trata-se de um exemplo da dimensão de tudo que um incidente desse tipo pode causar. Uma das principais causas para os deslizamentos de terra após chegar a este grau de violência é justamente a ação humana nas zonas de encostas. A devastação das encostas e a ocupação sem manejo adequado do solo representam zonas de risco constante para deslizamentos. A construção de moradias nessas áreas, além de dificultar a correta absorção das águas das chuvas e eliminar a cobertura vegetal, acaba construindo canais e galerias subterrâneas e revolvendo uma grande quantidade de terra que, apenas jogada para baixo, transforma-se em acúmulo de terra solta, capaz de causar grandes estragos. Apesar de tragédias como a ocorrida na região da Serra Fluminense, ainda há muito a ser aprendido pelos órgãos governamentais brasileiros na prevenção de deslizamentos. Em resumo, a urbanização sem planejamento está intrinsecamente ligada aos desastres naturais, representando uma ameaça para a segurança e o bem-estar da população urbana. É mais que necessária a adotação de políticas públicas eficazes e sustentáveis para promover um planejamento urbano responsável, visando a prevenção de desastres naturais
e a proteção de comunidades vulneráveis. Infelizmente esse é o fim do vídeo. Como você pode ver, minhas habilidades de edição não são as melhores, mas eu me esforcei para fazer algo entendível. Eu gostaria de pôr o PDF do roteiro que eu escrevi inteiro desse vídeo na descrição ou nos comentários, mas infelizmente eu perdi, pois eu tive que formatar meu computador, então eu perdi muita coisa. Esse vídeo aqui já estava postado no YouTube, eu apenas rebaixei e modifiquei ele adicionando algumas partes extras. Mas isso é tudo. Adeus.